Oi, gente. Esse é o Envelhecer Cast e hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes é proibido, que às vezes é tabu, mas que não deve ser proibido, porque a gente sabe que assuntos proibidos geram tabus, tabus geram preconceito, preconceitos geram sofrimento, violências diversas. Hoje a gente vai falar de cannabis medicinal. Tenho aqui um amigo meu, pessoa gente finíssima, trabalha comigo, Ronaldo Correia. Ronaldo é um prescritor de cannabis medicinal e hoje a gente vai falar sobre esse e muitos assuntos. Ronaldo, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Milton. Obrigado. Ronaldo, eu falei, né? Cannabis gera emoções para todos os lados, né? Então eu acho que a gente pode começar um pouquinho falando disso, né? Acho que tem uma questão que é da história, né? Acho que cada coisa que a gente faz, nada é por acaso. Hoje o que a gente fala da cannabis são anos e anos para trás, mas tem gente que fala que isso é uma modinha, né? Que hoje está famoso e a gente só fica querendo falar. Me fala um pouco disso. O que você tem a dizer para essas pessoas, da história da cannabis? Bom, vamos lá. Sim, para a gente entender a visão que a gente tem hoje da cannabis no mundo, a gente precisa olhar para trás e ver como que a situação se configurou como ela é hoje. Então é até estranho, porque a gente ouve muito falar, não, mas você gosta de cannabis fora do contexto recreativo para outras coisas, isso aí é modinha. Na verdade é o contrário, a modinha é a questão da limitação, da visão da planta estritamente como algo recreativo, a questão proibicionista. Essa que é a modinha, na verdade, porque é uma moda que ela começou cerca de mais ou menos 100 anos atrás, ali da década de 20, entre a década de 20 e a década de 30, entre 1920 e 1930. Porque até então, a cannabis ela sempre foi vista como uma planta, não era demonizada, era simplesmente uma planta como qualquer outra, que tinha efeito psicoativo, mas também tinha propriedades terapêuticas. O primeiro relato escrito que a gente tem, né, da cannabis, ele é de mais de 2500 antes de Cristo, relato escrito. Mas relato de uso da cannabis de modo terapêutico e para outros fins, a gente tem isso, evidências, né, arqueológicas de mais de 4.000, 4.500 a.C. E ao longo, né, da história da espécie humana, isso foi usado e a planta foi usada para vários fins, foi usado como remédio, como dinheiro, como utensílio para produzir roupa, para produzir corda, com interesse religioso, com interesse social. E até quando a gente chegou na década de 20, né, em 1920, que aonde por uma série de motivos que não tem a ver com saúde pública, não tem a ver com segurança, não tem a ver com nada disso, é um contexto, como você falou, muito mais relacionado a você conseguir perseguir determinadas populações, né, que tinham a planta como uma parte importante do contexto ali sociocultural deles, e você conseguir perseguir essa galera, essa turma. E aí de lá para cá se estendeu, né? E essa questão da demonização da planta, né, dela ser vista como um negócio, nossa, meu Deus, O fim do cannabis é mundo, só acabar a coisa ruim, não tem família. nada bom. Isso aí foi algo deliberadamente trabalhado no começo do século passado, né? A gente tem aí personalidades que se empenharam muito nisso naquela época. Para você ter uma ideia, um dos caras que mais se empenhou nisso na época, e ele teve, né, ganhava para isso, era um cara que chamava William Hearst. Ele era, na época, o dono de um dos maiores grupos de comunicação dos Estados Unidos, que o jeito que esse cara trabalhava foi o jeito que deu origem ao termo que a gente chama aqui no Brasil até hoje de imprensa marrom, e que lá nos Estados Unidos eles chamam de imprensa amarela, né? Nada sério, né? Que é aquele negócio nada sério, sensacionalista, o tal do pagou, o cara faz a matéria. Então, foi esse cara, ele teve um papel importantíssimo, assim. E não só ele, mas outras personalidades da época.
E ligado, né? E eu acho que eu vi uma vez você falando de que ligado ao racismo também, né? Ao racismo, sim. Na verdade, foi o que eu sempre falo. Houve uma conjunção de fatores que você usar a planta como um bode expiatório era interessante. Então você teve a questão racial, porque a cannabis ela era muito associada à população negra e aos latinos nos Estados Unidos. Então começa por aí. Aí junto com isso, com essa questão dessa percepção social elitista que não queria essa ascensão social, né, desse pessoal, não queria esse pessoal circulando muito no meio deles, você junta que na época a gente tinha aquela ideologia eugenista, aí junto com esse pessoal aí. Junto com isso, a gente teve também a questão do fim da lei seca. Então, a lei seca foi muito pesada, né, nos Estados Unidos, e aí com a queda da lei seca, você já tinha toda uma estrutura de Estado montada para coibir e né? para reprimir. E isso precisava ser usado para alguma coisa, né? As pessoas, vamos assim, que controlavam esse aparato repressivo, elas simplesmente não queriam falar, então apaga a luz, eu vou para casa, né? E isso é muito louco, né, Ronaldo? Porque até essa história dos Estados Unidos de proibir o álcool. Ok, proibiram o álcool, mas não acabou o consumo de álcool e aumentou os gangsters, né? Sim, e aí você gera outros problemas, que é o problema, primeiro, do crime, que as pessoas não deixaram de beber álcool porque era criminalizado, porque era crime, e o álcool que se usava, né, passou-se a se consumir bebidas com teor alcoólico muito maior. Porque o cara não ia entrar ali num bar e tomar uma cerveja, conversar com os amigos e ir embora. Não, o cara entrava na portinha, tomava uma dosezinha do negócio forte pra caramba, que nem o cara não sabia o que ele tava tomando ali, e já saía ali da portinha, 10 minutos depois já saía trançando as pernas já. Então tem toda essa questão e não adiantou para nada, né? Não adiantou para nada. Até a hora que resolveram, olha, realmente, acho que não vale a pena proibir. E aí você tem ali pessoas do FDA da época dos Estados Unidos que até então, assim, isso declarado em jornal, o cara falava em entrevista, até então o cara falava, não, o grande problema da sociedade é o álcool. Cannabis, tem os mexicanos aí que usam, mas não dá nada não, deixa. E aí, assim, em questão de meses, de alguns meses, o cara falava assim, não, o álcool nem é tão ruim assim, a gente precisa se preocupar, na verdade, com a cannabis, é isso aí que acaba com a sociedade, esse aqui é o veneno da sociedade, é o veneno do mundo. É um discurso, né? Uma ideologia que vai se criando. E hoje é isso que a gente até estava falando antes da gravação. Como que a gente tem uma sociedade que é proibido cannabis ou algum outro tipo de substância, mas álcool tá liberado, ou cigarro tá liberado? Sendo que a gente sabe, álcool, a quantidade de problema que gera numa família, trânsito. A ideia, ok, não é pra gente liberar álcool nas escolas, mas, Claro. mas é ter uma regulamentação, uma conversa. A partir do momento que uma droga é proibida, a gente não fala sobre ela. Você não fala sobre ela. Se você não fala sobre ela, outra coisa, muitas vezes você deixa de falar de outras questões, e eu vejo isso muito frequentemente quando a gente conversa sobre, por exemplo, dependência. Você fala muito sobre a substância, é a droga, é o álcool, é a cannabis, é outra substância, é isso, aquilo. E você não se fala muito sobre outras coisas que tem a ver com isso. Porque o cara fuma maconha demais, ou o cara bebe demais. Tá, e por que ele bebe demais? Por que ele fuma maconha demais? Por que tá acontecendo? Né? Como que é a vida desse cara? Como que é o trabalho dele? Como que ele se vê no mundo? E se você joga tudo isso em cima da substância, você não discute mais essas coisas. E de fato, às vezes vamos dizer assim, às vezes é conveniente você não conversar, você não levantar essas questões e você botar a culpa só na substância. E aí o que acontece? Só que a cannabis aconteceu algo que foi muito interessante, que na época da proibição já se sabia que ela tinha propriedades terapêuticas. Tanto é que na ocasião, né, quando começou esses movimentos jurídicos nos Estados Unidos para se proibir a cannabis,
a Associação Médica Americana foi contra. Nas audiências que teve, né, no Senado americano, você tem isso por escrito, tá? Colocado lá em ata, representantes da Associação Médica Americana falando, olha, vocês não devem fazer isso, porque é uma planta que ela tem propriedades terapêuticas, nós usamos ela, nós médicos usamos ela, e vocês vão estar fazendo um desserviço para a sociedade. Isso aconteceu na época. E ainda assim foi proibido. Porém, é aquela história, não é porque se uma pessoa ela tem uma questão de saúde e ela vê ali uma solução, ela não vai deixar de buscar essa solução por conta da proibição, que a gente está conversando aqui. Então, de lá para até próximo agora, anos 2000, 2010, tá? Durante todo esse tempo aí, praticamente 90 anos, 80, 90 anos, a gente tem uma tecnologia, vamos dizer assim, farmacêutica, que ela se desenvolveu praticamente no submundo, tá? Da década de 20, vamos botar a década de 30, tá? Da década de 30 até a década de 60, que foi quando lá em Israel o Rafael Mechoulam virou e falou, não, eu quero estudar isso aqui. E aí já entra uma questão geopolítica, porque pô, você tem a criação do Estado de Israel e os caras precisam mostrar serviço e publicar ciência, e o cara falou, não, eu quero estudar cannabis. E aí um reitor maluco da faculdade virou e falou, tá bom, pode estudar então, a gente deixa. E então, durante esse período, ninguém conseguia estudar no mundo. A partir do momento que você tem a proibição da droga, como que vai passar no comitê de ética, mas né? Esse que é o problema, não houve uma proibição da droga, houve uma proibição de uma planta. Sim. É igual o cara virar aqui amanhã e falar assim, ó, samambaia não pode mais, hein? Galera de Santa Cecília ia surtar. Acabou, galera, ia surtar, ia ter uma convulsão social em Santa Cecília. Né? É igual o cara virar e falar assim, olha, não, na banana tem ali um processo que dá para você fazer e o cara vai comer um negócio da banana ali processado e vai ter um baratinho. Então a gente vai proibir banana, a gente vai proibir uma planta. E foi isso que foi feito. Né? Não teve nenhuma preocupação de falar assim, olha, a gente vai restringir o uso recreativo. Não, proibiram tudo. A planta, tudo em si. Né? E aí o que acontece? Isso começou nos Estados Unidos, essa política ela foi exportada para políticas da ONU, outros países signatários da ONU tiveram que seguir, né, essa política, e aí deu no que deu, né? Que a gente tem aí 80 anos, né, de guerra às drogas, com as drogas ganhando a guerra todo ano. Exatamente. E daí é isso, né? Que eu faço um jeito de proibir qualquer pesquisa, qualquer efeito terapêutico. E o que foi que ele... eu esqueci o nome dele, do israelense. Do Rafael Mechoulam. Rafael Mechoulam, o que a gente tem visto ultimamente de evidência. O Mechoulam, ele é vivo ainda, inclusive. Não sabia. Pouco tempo atrás, esse ano agora, ele veio no Brasil. O que acontece? A cannabis tem um papel assim, significativo na cultura oriental, em especial do Oriente Médio e até ali, se você pegar a região ali de China, Extremo Oriente, ali para a China. Tem um papel cultural importante ali. Então, para eles, essas proibições nunca foi algo tão pesado, né? A máquina de propaganda foi diferente do que aqui, porque eles já tinham um histórico, né, junto com a planta, né, um histórico social, cultural. Então ele resolveu que ele queria estudar isso, e deixaram ele estudar. E ele começou a descobrir uma série de coisas, de uso terapêuticos, começou a isolar os princípios ativos. Que é o CBD, o THC. O CBD, o THC, as propriedades, verificar as propriedades terapêuticas. E aí, isso como ciência, outros cientistas de outros lugares começaram a ver aquilo e falaram, peraí, eu quero estudar isso aí também, a gente quer entender isso aí. E foi aí que isso começou a pegar fôlego de novo. E aí isso foi indo, mas muito restrito ainda, né, ao contexto, vamos dizer assim, acadêmico, até quando você pega a final da década de 90, começo dos anos 2000,
que aí já nos Estados Unidos você começa a ter movimentos, políticas olhando e falando assim, olha, a gente devia dar uma revisada nessas decisões que a gente andou tomando aqui nas últimas décadas, talvez não seja bem assim. E aí, com a questão de internet, popularização, né, da informação, pessoas que faziam, né, uso terapêutico começaram a ter mais voz e começaram a conseguir falar os seus relatos, os médicos conseguiram começar a falar sobre isso. Então, isso começou a gerar toda uma movimentação entre os próprios pacientes para lutar contra isso e falar, olha, peraí, gente, existe uma alternativa terapêutica aqui que vocês estão inviabilizando, mas ninguém sabe dizer por que isso é inviável, por que isso não pode. Tá? Por que o cara que está numa universidade, por que ele não pode estudar isso? Pesquisar, né? Por que ele não pode pesquisar sobre isso? E para qual indicação começou a surgir primeiro? Não sei se foi para pessoas vindo com algum grau de autismo ou para epilepsia. As primeiras indicações, se você for ver mais ali, no começo da década de 90, era mais para paciente oncológico. Tá. Né? Então, paciente que sofria muito com os efeitos adversos de quimioterapia, né? O próprio sintoma, né, de fadiga, de mal-estar, às vezes decorrente dos tumores, a perda de peso, a perda de apetite. Então, as principais indicações no início eram essas. Mas aí, aos poucos, foi se verificando utilidade para outras coisas. Não só por observação de dia a dia e às vezes observação nas pesquisas, que às vezes estava se pesquisando uma coisa e de repente percebia-se que outro campo que nem era que estava sendo pesquisado estava tendo um impacto positivo, como também de relatos históricos, porque a gente também tem os relatos históricos de uso, né? Então, por exemplo, se você pegar assim, um estudo muito importante para a história da cannabis medicinal foi feito aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tá? Pelo professor Elisaldo Carlini, da Unifesp. Que ele fez era um número limitado, né, de pacientes esse estudo, mas ele fez um estudo duplo cego, certo? Randomizado, onde tinha um grupo com pacientes com epilepsia refratária, onde um grupo recebia placebo e o outro recebia canabidiol, tá? E aí houve diferença estatística entre esses dois grupos. E eram grupos, eu não me lembro agora, mas se eu não. O número total, acho que eram 30 e poucos pacientes. Talvez eu esteja falando uma bobagem. Mas assim, você vê, é um número relativamente pequeno de pacientes e que mesmo assim você conseguiu uma diferença, né, estatística. Porém, se você for ver, lá atrás, no século, se você pegar, por exemplo, no século XVI, você tem relatos do Oriente Médio, tá? Relatos de escribas lá dos califas, falando sobre uso para esse mesmo fim. Você tem relato, por exemplo, do William Shaughnessy na Inglaterra vitoriana, falando justamente sobre isso. Tá? Então, aí foi se juntando as peças e falando, olha, realmente, eu acho que, olha, vale a pena a gente olhar para isso aqui com outros olhos. De novo, você só está mostrando que não é de hoje, né? Você falou Inglaterra vitoriana, a gente falou da China antes de Cristo e um monte de pesquisa, um monte de evidência que vem ao longo da história até chegar no dia de hoje. Sim, claro. Natural que a gente está falando de épocas onde os relatos eram diferentes, a ciência, mesmo a ciência era diferente, a visão científica era outra. Mas óbvio que tudo isso precisa ser validado, que é o que a gente está fazendo hoje. Mas isso já mostra que não é algo novo, não é coisa que 10 ou 20 anos atrás alguém virou e falou assim, puxa vida, dá para tratar coisas com cannabis. Não foi assim que a coisa aconteceu. Então você falou, né, de epilepsia refratária, a gente falou de algumas questões relacionadas ao câncer, seja para tolerar quimioterapia, náusea. Que outras indicações hoje a gente tem, que, pelo menos assim, claro que para isso funciona? Sim. As principais, além dessa de dor crônica, também é uma indicação assim importante.
Muita coisa surgindo nos últimos anos acerca de transtorno do espectro autista, Alzheimer, Parkinson, que mais? Em termos de dor, principalmente dor neuropática, principalmente, tem bastante coisa. Mas também algumas outras coisas, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, Insônia, a gente estava falando. insônia. É que dependendo da indicação, dependendo da doença que você está falando, você vai ter um nível de evidência diferente. Então, para algumas dessas condições, você tem um nível de evidência maior. Ou seja, a gente... Só para esclarecer, às vezes que o pessoal vê a gente, o pessoal... Né, essa questão da educação científica no Brasil não é algo muito... A gente viu isso na cloroquina. Exatamente. E as pessoas, elas têm uma ideia assim, de que quando a gente fala que quando você tem um bom nível de evidência, é porque você tem muita certeza do que você está falando. Na verdade, quando a gente fala que a gente tem um nível de evidência bom, quer dizer que a chance da gente estar errado é menor, né? Porque essa chance sempre existe. E aí, quanto melhor o tipo de estudo, né? E quanto mais estudos tem, né, de estudos mais bem desenhados, esse nível de evidência ele é melhor, tá? Então, dependendo da indicação, você vai ter um nível de evidência maior ou menor. Mas, invariavelmente, de maneira geral, com os níveis de evidência que a gente tem hoje, a gente não pode considerar ainda os derivados de cannabis como primeira linha de tratamento, tá? Para nenhuma dessas condições. Então, todas essas condições, como é que vai acabar sendo? Vai ser aquele paciente que ele já usou o tratamento convencional, não teve um bom resultado ou teve muito efeito adverso, e aí realmente, esgotamos as alternativas clássicas. Então, legal. Então, agora vamos trabalhar nessa linha aqui, tá? Então, não via de regra, ela não vai funcionar como primeira linha de tratamento. Hoje em dia, a gente vai ver isso, vai encarar a cannabis mais como um tratamento adjuvante do tratamento clássico, né? A gente não vai virar e falar assim, não, olha, você vai parar de tomar o remédio da farmácia e vai tomar só isso aqui agora. Parar a quimioterapia e vai... Não, isso aí esquece. Isso aí, qualquer pessoa que preconize isso, no mínimo, não tá com o juízo dentro do normal. E a gente vê isso na medicina, né, Ronaldo? Que às vezes a medicina faz um pêndulo, né? Por um lado, antes ninguém fala... Eu vejo isso no paliativo. Então, antigamente, ninguém falava de paliativo, não era proibido falar em cuidados paliativos, e daí a gente também tem que tomar um cuidado de ir para o lado contrário, de às vezes fazer alguma coisa extrema. Claro, cuidados paliativos é essencial, mas saber a indicação correta, não é todo caso que eu vou indicar, tem casos que eu vou ter mais uma preponderância do tratamento curativo. Eu vou fazer analogia para cannabis também, porque também a gente não pode sair de completa proibição para achar que serve para tudo, para unha encravada, que eu vou sair prescrevendo cannabis para todo mundo. Sim, com certeza, não tem sentido isso. Na verdade, essa questão do tratamento com cannabis hoje, ele é muito individualizado, tá? Então você precisa ver quem é o seu paciente, qual é a necessidade dele, o que ele já fez, o que ele está fazendo no momento, para você ver se aquilo, primeiro, se é indicado para ele, certo? E sendo indicado, qual a melhor maneira de você conduzir isso. Porque, sim, existem contraindicações também. Quais? Tá? Olha, as contraindicações, elas não são, vamos dizer assim, absolutas, mas dentro dos estudos, né, e dentro dos documentos que a gente tem hoje, que tentam mais ou menos padronizar o tratamento, tá? A gente ainda não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum consenso bem estabelecido, igual você tem, por exemplo, consenso de tratamento de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Tá tudo claro. Né? A gente não tem ainda esse nível de vamos dizer assim, de organização de informação, de terapêutica. Mas, por exemplo, concorda-se que se é uma pessoa que ela tem antecedente familiar de primeiro grau de alguma síndrome psicótica, em especial esquizofrenia, você tem que evitar o uso de medicações que têm predominância do THC, por exemplo. Inclusive a idade, né, Ronaldo?
Por exemplo, pessoas muito jovens ou... Sim, exatamente. Isso é uma outra questão. Olha, paciente com menos de 23 anos de idade, você vai evitar medicações com predominância de THC. Né? Se é um paciente muito idoso, que às vezes faz uso de outras medicações, às vezes você tem que começar com doses menores, tá? E aí entra naquela história que você tem que pensar em outras coisas, né? Ah, mas por que você tem que começar com dose menor? Porque veja bem, se ele já é um paciente idoso, se você entra, às vezes ele já usa outras medicações, se você às vezes quer ir muito rápido, às vezes ele pode, por exemplo, ter uma tontura, uma vertigem, aí cai, aí quebra o fêmur, e aí você entra num ciclo. Então, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas, né, em relação a isso. Porque às vezes você tem uma patologia que você pode usar mais de um tipo de fórmula. Mas, às vezes, o tipo de fórmula que a gente vê nos estudos que seria o que mais serve para aquele paciente, ele tem, às vezes, alguma contraindicação que aquele tipo de fórmula específica, para ele, não é o melhor. E aí você tem que usar uma outra fórmula que, num outro paciente, não seria a sua opção de escolha. Então, é aquela questão de individualizar mesmo, né? Então você precisa individualizar a dose, você precisa individualizar o tipo de medicação. E até isso, né, de individualizar, acho que a gente pode até voltar um pouco na metodologia científica, porque também as pessoas colocam, cannabis, achando que cannabis é tudo igual. Não, né? Cannabis a gente tem uma infinidade de possibilidades e às vezes... Vou fazer um exemplo com antidepressivo. Falando assim, antidepressivo... Não, tem, sei lá, 20 tipos de antidepressivos no mercado. Então, assim, até pra gente pesquisar cannabis, porque tem aquela proporção que tem THC 1:1, tem mais CBD, tem mais... É isso, né? Inclusive... Essa questão que você levantou agora foi uma das questões que, em um determinado momento da história, deu-se preferência para se estudar mais os opioides e deixou-se um pouco os canabinoides de lado. Porque o que acontece? Na mesma época, você tinha o pessoal ali estudando os canabinoides e os opioides. Só que o que aconteceu? Primeiro, os opioides, né, os alcaloides do ópio, eles conseguiram ser isolados. Quimicamente, farmacologicamente, tecnicamente, eles são isolados com mais facilidade. Então, conseguiu-se isolar isso com mais facilidade. E aí, foi o que eu falo, sempre a gente precisa olhar para o contexto. E a gente está falando de um contexto de começo do século XX, onde você tem a questão de industrialização, o início dos grandes laboratórios farmacêuticos. Então, para você ter uma produção em larga escala e uma padronização industrial dessa produção, realmente os opioides eles eram muito mais fáceis. Eu sei a dose da morfina, a dose inicial. Isso, para você isolar, para você fabricar mesmo na fábrica. Não, eu vou pegar esse tanto aqui de, vamos dizer assim, de material bruto, e aí eu vou fazer a extração do princípio ativo, isso aqui vai me dar tanto, eu consigo botar nessa solução aqui a tantos %. Então, toda essa questão de mecanização da produção mesmo era mais fácil com os opioides do que com os canabinoides. Então, isso foi um dos outros fatores que acabou deixando os canabinoides meio de para escanteio. Então, foi o que você falou, mesmo para o estudo disso, isso acaba atrapalhando, porque quando a gente fala assim, cannabis, maconha, cannabis não é tudo igual. Você tem diversas cepas diferentes e cada cepa vai produzir canabinoides em proporções diferentes. E aí você fala assim, mas os canabinoides é só canabidiol e o THC. Não, esses aí são assim, os dois principais. Os mais famosos. São as estrelinhas, vamos dizer assim. Mas você tem hoje mais de 200 canabinoides identificados, certo? Que são dessa mesma família, que têm propriedades diferentes. Então, por exemplo, o THC ele é muito famoso por às vezes abrir o apetite, por exemplo. Mas você tem outros canabinoides que eles inibem o apetite. Sim. Tá? E por aí vai. Tá? Então eu não posso pegar para uma pessoa que está com câncer, colocar esse com uma maior proporção desse canabinoide que... Não é interessante. Não é interessante.
Então, tanto é que nos últimos anos no mercado está aparecendo fórmulas específicas com um ou outro canabinoide que se destaca. Então, olha, essa fórmula aqui ele tem mais CBD, essa daqui tem mais THC, essa daqui tem mais CBN, que é o canabinol, né? Esse daqui tem mais THCV, tá? Que é um outro canabinoide, que, por exemplo, esse que inibe o apetite. Então, tanto cannabis não é tudo igual, como as medicações derivadas de cannabis também não são todas iguais também. Então, é uma questão complexa, né? Quando você fala que cannabis não é tudo igual, é aquela sativa, índica, ou não? Isso já Não, são o nome da planta. mais complexo ainda que isso. É. Porque o que acontece? Quando a gente fala em sativa e índica, na verdade você tem 3 subespécies, a sativa, a índica e a ruderalis, tá? Essa divisão, ela é feita, foi desenvolvida lá por Linneu em 1800 e alguma coisa lá, foi feita por Linneu com base na morfologia da planta. Então ele foi lá e viu, olha, essas plantas aqui elas são parecidas, então elas são aparentadas, porém essa daqui é maior, tem a folha mais fina, essa daqui é mais arbustinha, mais pequenininha, tem a folha mais grossa, e você tem essa aqui que parece um capim de terreno, que é a ruderalis, que é a mais miudinha, a mais mirradinha, a mais magrelinha. Então ele fez essa divisão com base na morfologia. Só que ao longo do tempo, tá? Isso muito antes lá do coitado Linneu, você já tinha muito cruzamento de plantas. Então esses cruzamentos vão gerando cepas diferentes. Entendi. Então hoje em dia, essa divisão que, por exemplo, você pega aqui, você vai lá para a Califórnia, lá você vai entrar lá, entra lá numa head shop lá da Califórnia lá. E aí o cara vai te falar, isso aqui é 70% sativa, 30% índica, não sei o quê, 50% índica. Essa divisão, ela é meio arbitrária, na verdade. Não dá pra saber. Não, ela não é um negócio que deriva de estudo genético, ela é meio arbitrária, assim, sabe? E aí o que acontece? Em termos de subespécie, você tem 3. Agora, se você for ver as cepas dos cruzamentos entre essas 3, você tem milhares hoje de cepas diferentes. Pensando nisso, e uma coisa que eu acho muito doida é o negócio do sistema endocannabinoide, né? Porque a gente tem essa planta, né? E os derivados dela, com as medicações, o CBD, o THC, e a gente tem os receptores dentro do nosso organismo que respondem. Então eu até ia emendar essa pergunta para você falar um pouquinho disso, do que é o sistema endocannabinoide e se tem uma diferença, uma resposta que vai ser diferente sua para minha, ou minha para sua, para dona Neide que tá ouvindo a gente, ou para alguém que tá ouvindo a gente. Cara, essa é a maior loucura que tem. Esse foi um dos grandes méritos, assim, do Rafael Mechoulam. Porque o que acontece? Até então sabia-se que tinha um princípio ativo, né, um princípio psicoativo na cannabis. E aí tem uma informação interessante, que o canabidiol, na verdade, ele foi descoberto antes. Só que ele foi isolado antes, tá? Antes do Mechoulam, na verdade. Só que ele não era o princípio psicoativo. Então, na época, ninguém deu muita bola para ele, porque os caras estavam procurando a molécula que tem o princípio psicoativo. Então, ninguém deu muita bola pro canabidiol. Aí, depois o Mechoulam foi lá, resgatou isso aí e começou a estudar mais. E aí, ok, daí ele conseguiu isolar o THC, que é o princípio psicoativo, tá? Legal, bacana. E aí, né, foi se descobrindo outros, e aí chegou-se aquela pergunta, escuta, peraí, mas por que uma substância química que nasce lá no mato, lá na planta, tem efeito sobre o meu organismo? Inicialmente, achava-se que ele ativava aqueles receptores que a gente já conhecia da época, né? Isso aí deve ligar lá em receptor de serotonina, receptor GABAérgico, por aí vai. Só que, em um determinado momento, foi-se identificado um receptor específico que essa molécula se ligava. E aí caiu a ficha, falou, peraí, se tem um receptor para isso, tá? É porque tem alguma coisa que a gente produz que é parecido com isso. Tá? E aí a gente descobriu que a gente tem 2 moléculas, né, que se ligam nesses receptores, a principal, assim, seria o 2-deacilglicerol, que é o 2-AG que a gente chama, e a anandamida.
Tá? E aí ele conseguiu identificar o 2-AG, a anandamida, tá? E os receptores que eles se ligavam. E aí descobriu que tem não só um, mas 2 receptores, na verdade. Que são nossos canabinoides internos, Que endógenos. exatamente. Que aí o 2-AG e a anandamida são os nossos, uma maconha endógena que o pessoal fala, né? Tanto é que hoje a gente classifica os canabinoides como fitocannabinoides, que são os que tem na planta, os endocannabinoides, que é o que a gente produz, e os canabinoides sintéticos, que aí é uma outra conversa, aí já é um outro papo. Então, o que acontece? A planta ela tem ação sobre o organismo porque ela vai agir justamente sobre esses receptores. Então, na verdade, quando você usa a planta para fins terapêuticos, você está usando uma molécula da planta para te ajudar em uma questão que o seu próprio organismo está, por algum motivo, tendo ali algum distúrbio, né? Tanto é que hoje existe uma hipótese que ela não é uma hipótese assim confirmada, mas existe uma hipótese muito forte que é o que a gente chama de síndrome de deficiência endocannabinoide. Porque percebeu-se que existem vários distúrbios do organismo associados aonde esses receptores também têm algum papel. Então pode ser que tenha a ver as duas coisas, né? Então, o jeito de tirar onda com a galera proibicionista é falar que eles têm a maconha dentro dele. Não tem jeito. Pode falar o que quiser, mas tem. Exato. Tá? Pode falar o que quiser, mas tem. E daí, pensando nisso, vai ter resposta diferente? Que tem, não sei se tem teste genético para eu fazer se eu respondo diferente. Tem por vários motivos. Primeiro, por conta dos próprios receptores, tá? Porque o que acontece? Os receptores, eles são receptores que eles admitem polimorfismo. Então, pessoas diferentes podem ter respostas diferentes. Primeira coisa. Segunda coisa, a metabolização desses princípios ativos pode ser diferente, tá? Pode ser diferente. Então, hoje, tem até testes genéticos, tá? Que conseguem identificar isso, específicos. Uhum. A gente não usa para todo mundo, tá? Só para casos assim, mais complicados, bem específicos, mas a gente pode, por exemplo, colher um teste genético seu e aí eu percebo que você, por exemplo, que você é um metabolizador rápido de canabidiol e de THC, ou que você é um metabolizador lento de canabidiol e de THC. E isso vai impactar na sua dose. Então, pessoas diferentes, às vezes você pode ter 2 pessoas com a mesma condição sendo tratada, com o mesmo remédio, mas eu preciso de uma dose e você precisa de uma outra dose, que às vezes é 1,5 vezes, 2 vezes e meia maior ou menor do que a minha. É por isso que parece que cannabis não é você fazer aqui, gente, o Ronaldo vai passar uma receita de bolo, anota aí, né? Esquece, tá? Esquece, é o que eu costumo falar, né? Você não tem a receita de bolo, né? Medicina canabinoide, você vai fazer o bolo junto com o paciente. Sim. Então você vai acompanhando, o que dá um certo trabalho também. Então você estabelece, começa, vai aumentando a dose devagarzinho, vai ver se teve efeito adverso, se não teve, como é que tá indo e tal. Então exige foi o que eu falei, uma certa dedicação maior do que aquela que a gente está habituado, de que você tem ali um comprimido que você passa ali 500 miligramas 3 vezes por dia e você sabe que aquilo ali tá bom. Como que é essa formação, Ronaldo? Você fez uma pós, você fez mais cursos? Porque a gente não tem isso na faculdade. Não tem. O que acontece? A gente não tem uma formação específica para isso, tá? Então a formação, até porque essa questão de distúrbios, né, tratamento à base de cannabis não é reconhecido como área de atuação, nada disso, né? Então o que a gente tem hoje são cursos mesmo, né? Que ou a pessoa que ela vai atrás vai estudar por conta própria, ou hoje em dia a gente já tem disponíveis, né, para os colegas médicos, cursos aí para o pessoal aprender um pouco mais, saber como é que usa, as indicações, contraindicações, o manejo, como é que você faz. Nos últimos anos para cá facilitou muito quem quer aprender sobre isso, né? Antigamente não tinha, não. Era na marra mesmo. Você tinha que procurar um curso no exterior, tinha que
caçar artigo aqui, ali, caçando. Em relação a isso, hoje em dia está bem mais fácil. Acho Bem uma mais fácil dúvida que eu mesmo. tenho também, além da formação, né? Então, mostrando que não é simples, então eu preciso estudar sobre, fazer o bolo com o paciente, mas a gente sabe de legislação também. A gente teve recente uma briga, uma decisão arbitrária do Conselho Federal de Medicina, tem algumas legislações, às vezes pipoca, vem no Congresso uma discussão, a gente teve uma discussão recente na LESP. Como que você vê aí as regulamentações, meio que o futuro dessa questão da legislação para cannabis medicinal? Tá avançando, e tá avançando bem aqui no Brasil. Porque se você for comparar, por exemplo, há 4 anos atrás, vamos botar 2017, 2018. Para o paciente conseguir comprar a medicação, era muito mais difícil do que é hoje. Era muito mais difícil. Então, por exemplo, em 2017, por exemplo, se o paciente quisesse, ele tinha que pegar um formulário da Anvisa, preencher, mandar por correio, caixa de correio, botar o selinho, mandar para Brasília, para Anvisa. Aí isso era analisado, aí ele tinha autorização, aí ele comprava. Resultado, entre o cara pegar a receita e ele pegar o remédio na mão, era mais ou menos uns 6 meses. Nossa. De Até intervalo lá de ele tempo. já foi tentar outras coisas. Sim. Não precisa... Tá? De 2019 para cá, melhorou muito, tá? Melhorou muito. Em 2019, no final de 2019, saiu uma RDC, né, da Anvisa, foi o pessoal que era a diretoria, né, ali colegiada da Anvisa, na época o presidente da Anvisa era o Dr. William Dib. Ele meio que falou, não, peraí, vamos dar uma atenção para isso aqui. E aí acabou-se fazendo uma regulamentação que melhorou muito. Então, hoje em dia, todo esse processo é feito pela internet. Então, o paciente pegou a receita na mão, ele entra lá no site do governo federal, hoje, antigamente era no site da Anvisa, agora é no site do governo federal, preenche lá o cadastro. Ele preencheu o cadastro, quase que todas as medicações de importação, hoje a autorização é instantânea. Você acabou de preencher o cadastro, na hora você já pega a autorização da Anvisa de importação. E aí o cara vai lá, entra em contato com a importadora, importa o remédio, chega na alfândega, não fica retido em alfândega, nada desses problemas. E uma coisa que é interessante, que todo esse movimento que conseguiu, né, a gente conseguiu chegar nessa evolução, não é mérito de indústria, não é mérito dos médicos, não é mérito de político. Isso aí é mérito das famílias, dos pacientes e da família dos pacientes. Que vem os benefícios. E aí eles compraram essa briga e aí começou a chamar o pessoal para compor a situação, mas o mérito, assim, é todo deles, assim, né? Tanto é que tem uma história muito conhecida, até o documentário tal, da Annie Fisher, que aconteceu mais ou menos isso, né? A Annie Fisher é uma criança que ela, né, tinha epilepsia refratária. E aí, os pais, eu lembro se os pais foram para os Estados Unidos, de alguma forma eles conseguiram ter acesso ao canabidiol. Se algum parente trouxe, ou eles foram para os Estados Unidos e o pai trouxe. E usaram e melhorou a menina, tá? Legal, então eles conseguiram, conversaram com a médica da menina. Ela foi, estudou, viu que tinha, né, uma base científica aquilo ali, receitou, e aí eles compraram, e aí quando chegou no Brasil a medicação ficou presa na alfândega, porque não tinha uma legislação para isso. E aí o que acontecia? A alfândega falava assim, ó, isso aí é com a Anvisa. E a Anvisa falava assim, não, isso aí é com a Polícia Federal. E ficava esse jogo de empurra. E aí foi aí que eles começaram a ir atrás, questão de direito, de legislação, de advogado, disso, daquilo, e aí conseguiram, né, vamos dizer assim, que fosse criada na Anvisa um processo, né, um procedimento para se conseguir a importação desse tipo de medicação.
Isso, né, Ronaldo, gera um pânico moral, porque assim, toda vez que vai se discutir cannabis, seja no Congresso, Assembleia Legislativa, qualquer instância de poder, seja política, macropolítica, micropolítica, gera um pânico moral, setores conservadores vêm, não sei, por que essa galera talvez seja tão contra e é muito na base de vozes da minha cabeça. Porque você tem um trabalho de 100 anos midiático e político de demonização da planta. É por isso, depois de 100 anos você batendo na cabeça das pessoas, isso aqui é ruim, isso aqui vai te matar, isso aqui vai acabar com a tua família, isso aqui vai acabar com o teu filho, isso aqui vai destruir a sociedade. Como é que você vira depois de 100 anos desse discurso e você vira e fala assim, dá para fazer remédio com esse negócio aqui? Cara, é muito difícil, assim... É cultural, né? É cultural, virou uma instituição cultural, na verdade. Então é muito difícil você conseguir lutar contra isso, né? Tanto é que hoje é comum, às vezes eu recebo pacientes no consultório e uma das principais preocupações que tem, as duas perguntas que eu mais ouço quando eu pego, sento com o paciente, explico, você tem indicação ou você não tem indicação, por conta disso a gente vai usar. Explico. A primeira pergunta que eu mais ouço é, doutor, tem risco de eu viciar? Ou ter barato também, né? Isso, e essa é a pergunta. Aí quando eu falo assim, não tem risco, tá? Quando a gente faz uso médico, é um uso controlado, em doses pequenas, administração por via oral, tá? Não tem... Aí a segunda pergunta, mas vai dar barato, doutor? Não vai me deixar doido? Nossa, depois que eu tomo remédio, eu preciso ficar parado assim num lugar, Ouvindo porque eu vou reggae, ver né? alguma coisa. E não, nada disso. Eu até brinco com os pacientes. Eu falo, não, olha, veja bem, se você quiser começar a usar uns cabelos Rastafari, ouvir uns Bob Marley, aí é com você, não tem nada a ver com o remédio, não. Não vem botar culpa no remédio, não. Aí você que sabe. E muitas vezes os pacientes têm dúvida porque eles não sabem como que usa o remédio. Às vezes tem gente que chega no consultório e acha que eu vou mandar o cara fumar maconha mesmo para tratar. Sim. Tá? O que, assim, se você for ver na verdade, se você for falar pro cara fumar, por exemplo, na verdade, essa é uma forma de entrega da medicação, é um método de administração, que a gente evita hoje, né? Então, por exemplo, hoje em dia, existem casos que você tem indicação de fazer uso inalatório, existem esses casos, tá? São exceções à regra, mas existem. Mas hoje, por exemplo, a gente não é que igual, por exemplo, se fazia às vezes nos Estados Unidos na década de 90, né, com aqueles pacientes terminais e tal, que você... eles prescreviam mesmo para o paciente fumar. Não, hoje em dia, quando é necessário, a gente fala, não, você vai vaporizar. Então você tem um dispositivo especial para isso, onde você não tem combustão, para não lesar o pulmão do paciente, você proteger o pulmão do paciente. Então você tem, né, aquele princípio ativo, ele é liberado, mas sem você queimar, sem ter produto de queima mesmo, né? Você não vai inalar junto à fumaça, com toda aquela coisa queimada. Exatamente. Mas 99,5% dos casos a administração é por via oral, tá? Então, ou comprimido, ou gotinha, o paciente vai lá, toma e vive a vida dele normalmente. Então, e essa discussão, né? Então a gente falou, é um combate cultural contra uma cultura, uma ideologia que foi criada contra as drogas, contra a maconha, ou contra também a cannabis medicinal, mas eu acho que a gente tem um outro argumento, que é o argumento financeiro. A gente tem dados de alguns estados lá nos Estados Unidos, onde é legal, seja a terapêutica, seja a recreativa, quantidade de milhões de dólares que esses estados ganham em impostos, né? Então, assim, é o que você fala também, que a gente tem muita empresa de olho no mercado da cannabis também, porque sabe que isso aí é uma mina de ouro para os próximos anos, né? Sim, isso gera muita renda. Porque uma outra coisa que precisa ser pensada, quando o cara vira e fala assim, não, ok, vamos regulamentar isso aqui, aí vai ter ali uma fazenda de produção de cannabis. Dali não vai sair só remédio, ou não só seja para uso recreativo. Dali você vai sair fibra para produção têxtil, você vai ter uma série de utilidades para aquilo, né? Uma outra coisa que é muito conhecida da planta também é que ela tem a propriedade de tirar muitos contaminantes do solo.
Então, eventualmente, isso pode ser usado. Você tem um solo ali que está com um contaminante de algum tipo. Então, você fazer, por exemplo, um plantio ali durante um tempo para você recuperar aquele solo, por exemplo. Então, a cannabis é uma planta onde você usa tudo, tá? Da raiz até a última folha, tudo você consegue aproveitar para alguma coisa. E a flor, né? Que o THC E a flor, e o exatamente. CBD vem da flor, né? Isso, que às vezes o pessoal não sabe também. Para você que não sabe, o princípio ativo, gente, não vem da folha, vem da flor da planta, não vem da folha, tá? Esse eu vou com essa, não vai talvez, ser um cigarro da na flor. folha, não, folha. essa acho que talvez seja a confusão mais comum que as pessoas fazem. Outra coisa, outra preocupação que as pessoas têm, mas o cara vai fazer lá o cultivo e, meu Deus, vão invadir a plantação e vão acabar com tudo e vai ser um oba-oba. A gente tem muitos lugares onde o cultivo ele é todo feito indoor, por exemplo. Você pode pensar no melhor modelo para o seu país, para o seu estado. Você tem várias formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, falar assim, não, se você tiver fazendo plantio de uma cepa que ela é rica em canabidiol, você faz outdoor. Se for rica em THC, você faz indoor. Pronto, você resolve esse problema. Tá? Porque outra coisa, para quem não sabe, gente, o canabidiol não dá barato. O canabidiol ele não tem essa capacidade, tá, essa psicoatividade de causar o barato, a lombra que o THC dá. Aliás, muito pelo contrário, o canabidiol ele inibe essa atividade do THC. Entendi. Então, tem vários modelos que você pode se pensar e discutir sobre isso. Só que é aquela história, são modelos que eles precisam ser pensados, são modelos que eles precisam ser discutidos. Né? E inclusive para melhorar o acesso. Porque hoje a gente, então a gente tem melhorando cada vez mais, sendo disponível, mas ainda está muito caro, né? Hoje o acesso ainda é muito caro, tá? Hoje o acesso ele é complicado ainda, tá? Você, por exemplo, você tem no balcão da farmácia hoje, aqui já, tanto o canabidiol como formulações com canabidiol e THC, só que, assim, um custo alto, né? Um custo alto. Você tem a importação, que reduz um pouco o custo. Hoje em dia, importar é mais barato do que você comprar aqui no Brasil. Algumas associações são mais baratas. E também. Você tem as associações também. Né? Hoje em dia, em termos de legalização, vamos dizer assim, de associações que estão dentro dos conformes, mesmo legalmente, tá? A gente tem 3, tá? Algumas que estão com um pé aqui, o outro ali, com trâmites em andamento e tudo mais, e outras que estão, né, realmente fora da legalidade. E aí a gente entra naquela questão, tá bom, se está fora da legalidade, e aí quem garante a procedência dessa medicação? Tá? Hoje em dia você tem associações que têm ali visitas e tem fiscalização da Anvisa. A galera da Anvisa vai lá ver como que é a produção, como que está sendo feito, fala, olha, isso aqui não dá para ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Você tem a Anvisa trabalhando junto com esse pessoal, né? Por quê? Fazendo um esforço para tentar melhorar o acesso, né? Sim. Do paciente à medicação e fazer no paciente chegar a uma medicação de qualidade. E você daria alguma dica, seja para a família que está ouvindo a gente, que tem algum problema de saúde, alguma questão, né? Então, não sei se... Ou um profissional de saúde, o que você pode falar pensando nisso, assim, para conhecer mais? Ou não sei se tem algum site, algum lugar que tem bastante informação legal aí para o pessoal. Olha, em termos... Para o profissional de saúde, tá, que tiver interesse. O site, por exemplo, da Secretaria de Estado de Saúde do Canadá tem bastante coisa. Que legal. Tá? No Reino Unido tem algumas coisas também. Tá? Do Ministério da Saúde também da Austrália também tem algumas coisas interessantes. Tá? Eu estou falando esses documentos porque são documentos, assim, alguns estão até um pouquinho desatualizados, mas que tem alguns documentos ali que conseguem te dar uma visão geral interessante, né? Uma visão científica interessante sobre o assunto. Mas o profissional de saúde, realmente, assim, que tiver interesse em trabalhar com isso,
vai ter que ir atrás. E uma outra coisa que eu falo, tá? Que, puxa vida, se você nunca leu sobre o assunto, tá? Não omita opinião sobre algo que você nunca leu. Você, meu amigo, colega da área de saúde, tá? Dá uma lida primeiro, depois emite opinião, tá? As coisas mudam. Às vezes o conhecimento, o que se sabia sobre o assunto na década de 90 já mudou muito para 2022, por exemplo, tá? Para os pacientes, né, que são os maiores interessados, se você ou um familiar que tem, às vezes, uma condição de saúde, né, que você ouve falar que possa ter indicação, procure também um profissional que pode te ajudar em relação a isso, tá? Não tem sentido as pessoas sofrerem, tá? Padecerem de um sofrimento, seja com desnecessariamente, seja com dor, seja com questões, por exemplo, um paciente idoso que tem algum grau de demência e às vezes tem aquele comportamento difícil que é ruim não só para o paciente, mas para todo mundo que está em falta, a família inteira sofre com aquilo. Não tem por que você sofrer com isso e com preconceito, sendo que às vezes existe uma alternativa que pode te ajudar em relação a isso. Sim. Tá? Que às vezes você pode pelo menos tentar e ver, puxa vida, olha, nesse caso aqui, do meu ou do meu familiar, ajuda, então ótimo, então, né, não tem porquê. E hoje em dia eu tenho, às vezes o pessoal fala, não, mas é porque o cara é muito conservador e tal. Eu tenho paciente hoje, freira, padre, pastor, político conservador, tá? E por quê? Porque são pessoas que, por mais, assim, conservadoras, por mais tradicionalistas que elas sejam, elas conseguiram entender que, puxa vida, não é assim, tá? Eu não preciso sofrer à toa. Não preciso sofrer por teimosia. Então, acho que talvez uma coisa mais importante que eu poderia dizer é isso. Nossa, eu acho que não teria momento melhor para a gente, e desculpa, a gente está encerrando, quase estamos chegando ao final, mas eu acho que não teria frase melhor, Ronaldo, porque é isso, né? Eu acho que nesse programa eu tento falar um pouco de diversidade, de longevidade, mas entender que se a gente não quebrar esses tabus, que da onde vem, né? Então, entender que um assunto proibido gera um tabu gera um preconceito gera uma violência gera um sofrimento. Para cannabis igual. Então, acho que só tenho que agradecer. Eu acho que esse papo foi... A gente ficaria aqui batendo papo. Já começou antes da gravação, continuaria aqui um tempão. Mas eu acho que pedi para você deixar uma mensagem para o pessoal. Acho que finaliza com essa mensagem, mas que agradecer sua fala hoje. Eu acho que se a gente quebrou um tabu aí para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, já foi excelente. Legal, bacana. Não, fiquei muito feliz também com o convite. Foi muito legal a conversa, e se a gente, né, conseguir aí pelo menos algumas pessoas serem levadas a questionar algumas coisas e procurar entender e conhecer um pouco mais sobre o assunto e refletir sobre isso, já valeu a pena. Boa. Gente, se vocês gostaram desse episódio, curte, comenta, compartilha, manda pro teu tio conservador ou pra tua tia conservadora, para alguma pessoa que está vivendo com alguma dificuldade, alguma questão que você acha que possa ter indicação, e tira dúvida. Ronaldo tá aqui, Ronaldo tem um canal no Instagram, tem um centro de terapia canábica em São Bernardo, então assim, tem pessoas excelentes que estão capacitadas para ajudar caso você precise. Gente, foi excelente, agradeço, Ronaldo, e fico aqui. Obrigado.